Era uma vez Rafael, 29 anos. O típico brasileiro batalhador que você encontra em qualquer esquina de cidade média. Um cara esforçado, com um emprego estável de analista numa empresa de logística, uma academia que frequentava 3 vezes por semana, quando não chovia, e um relacionamento de 5 anos com a Larissa, a namorada que ele jurava ser a mulher da vida dele. Rafael era o clássico exemplo do provedor Blue Pill. Acreditava que ser o cara perfeito, pagar as contas, planejar o futuro e dizer sim, amor para tudo, era o caminho direto pro felizes para sempre. Ele até sonhava com a casinha de 2 quartos, um cachorro chamado Max e uma minivan para levar os futuros filhos para a escola. Coitado do Rafa. Mal sabia ele que o script da vida não vinha com legendas avisando o plot twist. Tudo parecia bem, pelo menos na cabeça dele. Ele acordava às 6 engolia um café preto, trabalhava até às 18 horas e ainda arranjava tempo para levar Larissa para jantar no rodízio de pizza da esquina todo sábado. É assim que se constrói uma relação sólida, ele pensava, enquanto pagava a conta com um sorriso orgulhoso. Só que nos últimos meses algo começou a mudar. Larissa, que antes vivia grudada no celular mandando mensagens fofas para ele, agora mal respondia com um ok, seco. As noites de Netflix juntos viraram tô cansada, Rafa, e amanhã a gente vê. E os olhares dela, que antes brilhavam quando ele contava sobre o dia, agora pareciam perdidos em algum lugar que ele não alcançava. Mas Rafael, o nosso herói ingênuo, ignorava os sinais como quem ignora o aviso de bateria fraca no celular. É só uma fase, ele repetia para si mesmo, enquanto dobrava as camisas dela que tinham ficado na casa dele depois de uma briga boba. Ele até comprou um anel de compromisso. Nada caro, mas o suficiente para mostrar que era sério. Afinal, na cabeça dele, o esforço de um homem era o que mantinha o amor vivo. Se ele fosse mais atencioso, mais presente, mais tudo, ela ia voltar a ser aquela Larissa dos primeiros anos. Certo? Errado. O conflito começou a ganhar forma numa sexta-feira qualquer, quando Rafael chegou em casa mais cedo do trabalho, animado para surpreender Larissa com um jantar caseiro. Ele mandou mensagem. Cheguei, amor, trouxe vinho e vou fazer aquele macarrão que você gosta. A resposta dela demorou 20 minutos. Tô saindo com as meninas hoje, não dá pra ir. Rafael engoliu seco, olhou pro pacote de espaguete na bancada e pensou, beleza, ela merece se divertir. Mas aí veio o soco no estômago. Uma notificação no Instagram. Uma amiga em comum postou um stories de Larissa rindo numa balada, com um cara de cabelo penteado para trás e camisa desabotoada até o peito dançando colado nela. Rafael sentiu o chão tremer, mas logo racionalizou. É só um amigo, eu confio nela. E assim, meus amigos, começa a jornada de Rafael, um homem preso na ilusão de que o amor é um contrato onde você dá tudo e recebe gratidão em troca. Ele ainda não sabia, mas o universo estava prestes a dar um tapa na cara dele com a força de um caminhão desgovernado. A pergunta é, será que ele ia continuar dirigindo o carro da própria desgraça ou finalmente pular fora antes do acidente? Rafael acordou no sábado seguinte com uma ressaca emocional que nenhum café preto resolvia. A imagem da Larissa dançando com o cara da camisa desabotoada ainda queimava na retina dele. Mas o nosso herói, Blue Pill, decidiu jogar o tapete por cima da sujeira. Vou conversar com ela, vai ser só um mal-entendido, ele pensou enquanto ensaiava um discurso de compreensão no espelho. Ele até mandou uma mensagem. Amor, podemos conversar hoje? Tô sentindo sua falta. A resposta veio fria como um vento de inverno em Curitiba. Tô ocupada hoje, Rafa. Depois a gente fala. Dias viraram semanas, e o comportamento de Larissa só piorava. Ela começou a inventar desculpas esfarrapadas. Tô com dor de cabeça. Vou dormir na casa da minha mãe. Enquanto Rafael se afundava numa mistura tóxica de esperança e auto-engano. Ele começou a fazer mais. Lavava o carro dela sem ela pedir. Levava café da manhã na casa dela antes do trabalho. E até pesquisou como reconquistar sua namorada, no Google. O resultado? Um artigo meia-boca dizendo pra ser mais romântico. Então lá foi Rafael, gastando metade do salário num buquê de rosas e um jantar num restaurante chique que ele mal podia pagar. Larissa apareceu, sim, mas passou o jantar inteiro mexendo no celular e dando risadinhas pra tela. Tá falando com quem, amor? Ele perguntou, tentando soar casual.
Ninguém, só uma coisa do trabalho, ela respondeu sem nem levantar os olhos. Aí veio o golpe de misericórdia. Num domingo à tarde, Rafael decidiu fazer uma surpresa e apareceu na casa dela com um bolo de chocolate. O preferido dela, claro. Bateu na porta, esperou, nada. Até que a vizinha fofoqueira do andar de cima gritou da janela. Ela saiu com um cara de moto umas 2 horas atrás, Rafael. O bolo caiu da mão dele junto com o resto da dignidade que ainda carregava. Ele voltou para casa, sentou no sofá e encarou o vazio. Pela primeira vez, uma vozinha na cabeça dele sussurrou: será que eu tô sendo trouxa? Mas, como bom Blue Pill, ele abafou essa voz com um gole de cerveja e ela vai explicar. Eu só preciso esperar. As consequências da ingenuidade de Rafael começaram a se acumular como contas atrasadas. No trabalho, ele perdeu uma promoção porque vivia distraído, checando o celular a cada 5 minutos para ver se Larissa tinha respondido. Os amigos que já tinham tentado avisar, mano, ela tá te enrolando, desistiram de chamar ele pros rolês porque ele só falava dela. E o pior, ele começou a se olhar no espelho e não reconhecer o cara que via ali. Um Rafael cansado, submisso, implorando por migalhas de atenção. Até que o universo, cansado de mandar indiretas, jogou a bomba final. Numa quinta-feira à noite, Rafael viu um post no Instagram de Larissa. Uma foto dela de mãos dadas com o tal cara da moto, com a legenda "Felicidade é isso". O coração dele parou por uns 3 segundos. Ele largou o celular, respirou fundo e pela primeira vez não correu para mandar mensagem pedindo explicação. Algo dentro dele quebrou. Mas como vamos ver, às vezes é preciso quebrar para construir algo novo. Rafael ainda não sabia, mas o fundo do poço estava prestes a virar o trampolim dele. Rafael passou a noite inteira encarando o teto, com a foto de Larissa e o cara da moto queimando na memória. Pela manhã, o celular vibrou com uma mensagem dela. Rafa, precisamos conversar. Ele olhou para a tela e algo clicou. Em vez de responder com o típico, claro, amor, quando você quer, ele simplesmente deixou o celular de lado e foi tomar um banho. Pela primeira vez em meses, ele não sentiu aquela ânsia de correr atrás. Talvez fosse raiva, talvez fosse cansaço, mas o que quer que fosse era o começo de algo novo. Naquele dia, Rafael não foi para o trabalho. Ligou para o chefe, inventou uma desculpa qualquer e decidiu que precisava de respostas. Mas não dela, e sim dele mesmo. Ele pegou o notebook e caiu num buraco de coelho chamado internet. Pesquisou por que ela me traiu, como superar um término, e sem querer, esbarrou num vídeo no YouTube com o título A Verdade que as Mulheres Não Contam. Era um cara falando sobre a Red Pill, hipergamia, e como homens como Rafael, os provedores bonzinhos, acabavam virando esteira para mulheres pisarem enquanto buscavam algo mais excitante. No começo, ele riu com sarcasmo. Que besteira machista. Mas quanto mais ouvia, mais as peças se encaixavam. Larissa não tinha mudado por causa dele. Ela tinha mudado porque ele era previsível, submisso e, vamos falar a real, chato pra caramba. O despertar Red Pill de Rafael não foi bonito. Ele jogou fora as fotos com Larissa, deletou as mensagens melosas do celular e até jogou o anel de compromisso que nunca chegou a dar num canto da gaveta. Mas não era só sobre ela, era sobre ele. Ele começou a devorar vídeos, fóruns e livros sobre autodesenvolvimento masculino. Leu sobre valor próprio, sobre parar de buscar validação externa e sobre como o mundo não recompensa os bonzinhos, ele recompensa os fortes. Rafael decidiu que ia mudar, nem que fosse para provar para si mesmo que ele valia mais do que um papel de coadjuvante na vida de alguém. As mudanças práticas vieram rápido. Ele voltou para a academia, mas agora com foco. Parou de pular pernas e começou a puxar ferro como se estivesse exorcizando os últimos 5 anos. Trocou as camisas polo sem graça por roupas que realmente combinavam com ele. Nada caro, mas com estilo. E o mais importante, começou a dizer não. No trabalho, recusou tarefas extras que não eram responsabilidade dele. Com os amigos, parou de ser o motorista da rodada e passou a curtir os rolês de verdade. Até no bar, quando uma mulher pediu para ele pagar a bebida dela só porque ele parecia legal, ele respondeu com um sorriso. Legal eu sou, mas meu dinheiro não é de graça. Ela ficou sem graça, mas ele sentiu um gosto novo, o de se respeitar.
Os primeiros resultados apareceram como um raio de sol depois da chuva. No trabalho, o chefe notou a postura mais firme e o chamou para liderar um projeto pequeno, um passo para aquela promoção que ele tinha perdido antes. Nos rolês, os amigos começaram a chamá-lo de novo, e ele até trocou umas ideias com uma morena no bar que riu das piadas dele, sem ele precisar oferecer nada além de conversa. Rafael ainda tinha um longo caminho, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que o controle da própria vida estava nas mãos dele, não nas de Larissa, nem de ninguém. O jogo estava virando, e ele estava começando a gostar das regras novas. Alguns meses depois, Rafael era um homem diferente. Não perfeito, mas em construção. Ele tinha ganhado uns quilos de músculo, um corte de cabelo decente e, mais importante, uma confiança que não dependia de ninguém para existir. A vida parecia estar entrando nos eixos. O projeto no trabalho deu certo. Ele pegou a promoção e até começou a sair casualmente com uma mulher que conheceu na academia. Sem pressa, sem pedestal, só curtindo o momento. Mas o universo, como sempre, gosta de testar quem acha que aprendeu a lição. E o teste veio com um nome: Larissa. Numa tarde de sábado, enquanto Rafael tomava um café na padaria perto de casa, ela apareceu. Cabelo solto, sorriso ensaiado e aquele tom de voz que ele conhecia tão bem. Oi, Rafa, quanto tempo? Ele sentiu o estômago dar uma leve revirada, mas respirou fundo e respondeu seco. Pois é, quanto tempo? Ela puxou o papo, jogou o charme e logo veio o golpe. Sinto saudade de como a gente era, sabe? Acho que eu errei, mas você sempre foi tão bom pra mim. Era o teste final. A Larissa de antigamente, com as mesmas promessas que já tinham enganado o Rafael Blue Pill, tentando puxá-lo de volta pro papel de provedor fiel. Mas o Rafael de agora, esse não caiu na armadilha. Ele olhou nos olhos dela e, com um sorriso meio sarcástico, disse: Larissa, eu também sinto saudade de quem eu achava que você era. Mas eu não sou mais aquele cara, e você não vai me encontrar onde me deixou. Ela ficou sem palavras, gaguejou algo sobre pensar no que ele disse e saiu da padaria com o rabo entre as pernas. Rafael tomou o último gole de café e sentiu um alívio que valia mais que qualquer reconciliação. Ele tinha passado no teste. Não era mais o cachorrinho que corre atrás do osso. Agora, ele era o dono do próprio quintal. A lição Red Pill final de Rafael foi simples, mas brutal. O mundo não te dá valor porque você é bonzinho. Ele te dá valor porque você se dá valor. Ser um provedor é ótimo, mas só quando é para quem merece e nunca às custas da sua dignidade. Ele aprendeu que o amor não é um contrato de esforço unilateral e que a felicidade de verdade vem de dentro, não de alguém que você coloca num pedestal. Rafael não virou um alfa da noite pro dia, mas virou algo melhor. Um homem que sabe o que quer, que não implora por atenção e que vive solteiro e feliz, não porque rejeita relações, mas porque não precisa delas para se sentir completo. E assim a história de Rafael termina com ele caminhando pela rua, o sol batendo no rosto, e um sorriso de quem finalmente entendeu o jogo. Ele não é mais o provedor ingênuo, ele é o cara que escolhe o próprio caminho. E você, assistindo isso, o que vai escolher? Teta, se essa história te fez pensar, dá um like agora e se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas verdades que ninguém te conta. Chamada para outros vídeos. Quer mais histórias como a do Rafael? Clica na tela para assistir outros vídeos e descobrir como sair da Matrix dos relacionamentos. Nos vemos lá.